Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de um capítulo bem intenso, muito interessante. Tem 3 pontos aqui muito puros, muita sabedoria espiritual. É o quê? Número 5. Aqui, Deus ele vai ensinar o povo a manter o acampamento puro, então a gente fala de pureza, íntegro, vamos falar de integridade, e protegido, vamos falar de proteção, porque há muita santidade na presença. Então, antes da gente começar, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha essa mensagem com alguém que ama a palavra, com alguém que está precisando dessa palavra de pureza, dessa palavra de integridade e proteção. Então, número 5, ele é uma continuação da organização espiritual de Israel que a gente está vendo em números, né? Aqui no nosso canal você vai ter números inteiros para você estudar. Então, Deus começa dando ordens para que o acampamento ele fosse purificado. Então, a pessoa que estivesse impuro, né, por causa da lepra, né, por causa de um fluxo, ou mesmo contato com mortos, né, com defuntos, deveria ser afastado temporariamente daquele arraial até conseguir ser purificado. Né? Separei aqui no versículo 2, tá assim, ó. Ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar em um cadáver. Então, para que isso? Né? Por que tem isso aqui na Bíblia, na palavra? Porque a presença de Deus habitava ali no meio deles. E onde Deus habita, onde Deus tem a sua presença, o Espírito de Deus, não pode haver impureza. Deus não tolera impureza. Então, Deus queria ensinar que a santidade ela não é um isolamento, a santidade é proteção. Proteção para todo. O povo ele não estava sendo punido, como muitos podem pensar erroneamente. O povo estava sendo guardado. E aí depois o capítulo, né, fala sobre confissão e sobre restituição. Então, se alguém cometesse pecado contra outra pessoa, ela deveria confessar e reparar o dano, como está aqui nos versículos 6 e 7. Vou ler para vocês. Ó. Quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Então, uma reparação dos danos. Então, esse texto aqui, ele está falando que prejudicar o próximo é ofender o Senhor. Por isso que não basta pedir perdão a Deus, é necessário também fazer a ação de reparação daquilo que foi feito com a outra pessoa. Né? Então, uma lição muito poderosa, né? Pureza espiritual, né, inclui relacionamentos restaurados. Então não há presença de Deus onde há injustiças não resolvidas. Então tem que levar para a luz o problema e tem que resolver. Né? E aqui agora vem a parte mais enigmática do capítulo, que é o ritual da mulher suspeita de adultério. Que, né, vem aqui, vamos acompanhar essa parte aqui. Se o homem ele tivesse ciúmes, vamos supor que o homem achasse que a mulher traiu ele. O que ele fazia? Ele batia na mulher, punia? Não, ele levava ao sacerdote. Olha aqui no versículo 17, que está assim, ó. Então, apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Então, tinha que ser o pó do tabernáculo. Essa água, ela era chamada de as águas amargas que trazem maldição. Então, a mulher era suspeita ali de adultério, né, que traiu o marido. Ela bebia essa água e se ela fosse culpada, o corpo dela sofreria os sinais da maldição. Mas se ela fosse inocente, tomava, não acontecia nada, ficava ileso aí. Isso pode até parecer estranho, mas espiritualmente isso representa uma coisa muito profunda. Por quê? Deus, ele é o único juiz dos nossos corações. E a fidelidade, ela não pode ser provada por palavras, mas pela verdade que Deus revela. Né? Gostaria desse ritual hoje em dia, na sociedade, né? Na época, esse ritual tinha um propósito de proteger as mulheres. Porque, em vez do marido já agir com violência, de uma forma bruta, ou mesmo vingativa para uma vingança, ele levava essa questão diante de Deus. Ou seja, a justiça, ela não estava na mão do marido lá, né, com um chicote, alguma coisa. A justiça estava nas mãos do Senhor. E era sempre uma justiça correta, porque só seria punida se realmente ela tivesse cometido o adultério. Então, portanto, meu irmão, número 5 mostra 3 verdades poderosas para a nossa vida. Primeiro, Deus habita em ambientes limpos, né? Ambientes espiritualmente limpos, emocionalmente também. Segundo, confessar é reparar e é mais poderoso do que esconder. E Deus é quem revela a verdade. Deus, ele não quer punir nenhum inocente.
Então ele defende o inocente para que ele não seja punido de maneira injustiça. Deus não é um Deus de justiça. Então nesse capítulo Deus mostra que não basta caminhar com ele, é preciso viver limpo diante dele. A pureza protege, a confissão liberta e a fidelidade preserva. Então que o Senhor nos ensine a manter o nosso coração puro e as nossas mãos limpas, em nome de Jesus, para que a presença dele nunca se afaste do nosso meio. É o que eu desejo para você, que eu desejo para mim, que é um grande desafio hoje. E se essa palavra falou com você, comenta aqui. Senhor, purifica o meu coração, purifica a minha vida, purifica as minhas mãos, purifica as minhas atitudes. Senhor, escreva aqui. E não se esqueça também, além de se inscrever no nosso canal, amanhã, às 5 horas da manhã, tem o nosso 5 AM, o encontro com Deus, com a presença de Deus. E que Deus possa te abençoar e te guardar em nome de Jesus.